Eu já vi a pessoa dentro da parapsicose, pessoa que eu conheci durante muito tempo, várias décadas, passar 22 anos totalmente perturbada. Agora, pessoas mais antigas, segundo o que a gente vê, essas consciências que a gente encontra, parece que tem uns que às vezes vão a um século, 8 décadas e até mais. A gente não sabe bem aí, qualquer coisa é apenas suposição. Mas tudo indica que isso se prolonga. Nós chamamos esse período de período da intermissão ou a intermissividade. Para nós, por exemplo, no Instituto Internacional de Projeciologia, nós procuramos as pessoas que fizeram o curso intermissivo. Então elas já vêm com as ideias inatas que correspondem e batem perfeitamente com as nossas. Então, nós estaremos assim com eles e eles conosco. Esses seres, então, eles prestam uma ajuda àqueles que estão complicados, encrencados no post-mortem, na dimensão extrafísica? Elas ajudam, elas fizeram o curso teórico e prático pré-somático, quer dizer, antes do renascimento de pegar o corpo humano. Olha bem, isso tudo é muito lógico. Se você for estudar, são fatos. A pessoa sai do corpo, ela vai ver. Quando falamos em dimensão, estamos sempre nos referindo ao astral? Como não, nós chamamos de dimensão extrafísica. Agora, a primeira dimensão, nós chamamos de dimener, dimensão energética. A dimener, por exemplo, eu começo a movimentar aqui a energia, então eu começo a ver sua aura. Daí a pouco estabelece como se fosse uma fumacinha entre eu e você. Isso chama-se acoplamento áurico. Essa já é a dimensão. É perceptível para quem tem clarividência? Para quem tem, mas se não tem, a gente faz ele ter. Sem hipnose, sem sugestão. Presta atenção. O processo de estabelecer o campo de energia. E é isso que nós fazemos. Por exemplo, vem um cientista materialista, ateu, esses fisicalistas totais. Então o que faz? Nós andamos com ele debaixo do braço durante, por exemplo, 48 horas, 72 horas. E depois desasnamos eles. Esse é o termo que nós usamos, técnico. Desburrificam-no. Desburrificam. Porque ele não teve experiência daquilo. Quer dizer, nós todos somos personalidades multímodas, muito complexas. Então temos fissuras. A gente não estudou tudo, ninguém tem um conhecimento integral do processo. Então ele, dentro daquele processo da ciência pura, ele é ótimo, ele é produtivo, ele é fora de série. Mas ele tem fissuras da personalidade que ele não teve tempo de estudar esses processos. Pelo contrário, aquilo lá, às vezes, levou aquela personalidade a um bitolamento que ele não admite aquilo. Então ele entra em determinados assuntos, ele entra no subcérebro abdominal. Naquilo que ele pesquisa, ele está no cérebro propriamente dito, encefálico, natural que ele tem. Então há uma graduação de manifestação dos pensenes dele, veja bem. A manifestação pessoal dele varia. Agora, todos nós somos assim. No Instituto de Projeciologia, vocês têm condições de detectar se uma pessoa que chega reúne as condições para vir a ser, depois de fazer a sua passagem, se tornar um psicótico post-mortem? Não, isso nós chamamos de representantes do plano extrafísico. Então nós chamamos dessas dimensões doentias. Então tem os embaixadores. O embaixador, por exemplo, você vai ver aquela pessoa que está fossilizada. São as chamadas múmias ambulantes, os seres semivivos ou semimortos. Há muita gente. E outra coisa, às vezes tem gravata mais bonita do que a minha. Está muito bem, tem mais lustre na careca do que o meu. Entende como é que é? E desce, às vezes, de Rolls Royce, o negócio todo assim, de alto nível. Isso não quer dizer nada. Por quê? A pessoa já está dentro de uma bitola tão sedimentada que ela não admite modificação. Então nós chamamos que são as pessoas neófobas. Neo quer dizer novo. A fobia, o medo da coisa nova. Por exemplo, você vai encontrar muita gente neófoba a respeito da microinformática. A pessoa que tem medo de chegar perto do computador. Então, veja bem, é necessário que ela tenha, ao contrário, a neofilia, que é a renovação constante. Então ela tem que ser amiga da coisa nova, da renovação. Nós não podemos, cada dia, por exemplo, qualquer um de nós aqui, a pessoa que está me ouvindo, por exemplo, vai deitar essa noite, amanhã cedo a gente não sabe se está nessa dimensão ou noutra. A gente pode mudar de uma hora para outra. Nesse caso, Valdo, por que é que um neófobo
vai ao Instituto de Projeciologia? Ele vai lá devido à parentela. Você está entendendo? Os parentes levam as pessoas. Então vem aquela pessoa jovem que fez um curso intensivo da nova geração. Então ela vem com as ideias todas avançadas e se renova. Aí ela quer que o pai, a mãe, a vovó venha. E às vezes a vovó, ela está num nível da Belle Époque, dentro de uma condição totalmente fossilizada. Entende? Ela é difícil de sair. Então, veja bem, por que isso é difícil? Nós explicamos isso tudo no Instituto. A situação toda é o seguinte, nós todos, você, eu e a pessoa que esteja aqui me ouvindo, nós temos mais ou menos os mesmos totais e condições neuroniais, ou seja, mais ou menos 100 bilhões de neurônios, o mínimo, que parece que é mais, mas não há uma unidade de medida exata para esse total. Então, veja bem, nós todos temos 100 bilhões de neurônios, mas as ligações interneuroniais, as sinapses e glias, elas se modificam de acordo com o uso do seu cérebro. Então, por exemplo, uma pessoa que não esteja habituada, igual aquele cientista que eu estava dizendo, com o processo parapsíquico e outras dimensões, ele não tem sinapses correspondentes a isso. Então, ele não vai ter desembaraço, desenvoltura para enfrentar um tema novo desse. Ele tem que criar aquilo. Isso às vezes precisa de meses, às vezes precisa de 3 anos. Depende da condição dele. Então vem aquela pessoa que ela está fossilizada e paradona no tempo dela. Quando chega o Instituto, nós vamos fazer com que aquela pessoa crie a sinapse na cabeça dela por ela. A gente só dá a dica. Você vai fazer isso, o método é esse, a técnica é essa, que funciona para você. O processo é esse. Então, dentro de alguns meses, a pessoa começa a recobrar, dá uma renovação na vida dela. Então, nós chamamos isso de reset. A reciclagem existencial. Ela recicla. Há uma viragem da mesa, entende? É totalmente uma reperspectivação do destino dela. Mudou o destino dela. Esse reset é com C, né? Como é o sexo disso tudo? O sexo tem algum papel na projeção astral, em todo esse universo que você está descrevendo? Ou não tem nada a ver? Demais. É o que mais tem. Por que que tem? Sexo é a base de tudo. Você está aí, Miguel, e eu também aqui, ó, com essa formosura toda nossa, devido ao sexo. Estávamos namorando. Namorando. Veja bem, devido ao sexo, se não fosse isso, não teria nada daqui. Então, a base do processo é sexual devido ao sexo chakra, que é a base de tudo. Então, veja, a energia toda que vem até chegar no corono chakra e a energia da sua intenção e da sua vontade, que atua nos seus pensamentos, que nós falamos antes, ela inicia, ela tem raiz, ela, vamos dizer assim, ela é detonada a partir da energia sexual. Então, o que nós recomendamos? Uma das técnicas nossas. Nós temos, por exemplo, a técnica do sexo diário. Isso é o ideal, mas é a coisa mais difícil. Por exemplo, numa das estatísticas que nós temos, na cidade de São Paulo, apenas 10% da população faz sexo diário. 16% não faz sexo hora nenhuma. Nós temos essa documentação. Isso é de 1991. Para você ter uma ideia. Aqui em São Paulo, mas isso na Itália às vezes é pior. Essa pesquisa foi feita por quem? Foi feita em geral, nós temos os dados todos nos nossos arquivos. Vocês mesmo fizeram? Não. Foi feito geral. A Folha de São Paulo é que publicou. Ah, tá. Eu tenho todos os dados disso. Entende? É coisa muito séria. 47% faz mais ou menos uma vez por semana, até 2, 47%. Agora, 10% só faz sexo diário. Agora, por que o sexo diário é importante? Para manter rígida, sadia, a circulação e a fluência desenvolvida e desenvolta das energias internas de tudo da pessoa. Ela se sente melhor. Um homem, por exemplo, está provado. Um homem que tem uma vida sexual ativa, madura e sadia,